Aí, Pra quem não sabe, a gente tá morando aqui em Portugal, a gente tá aqui em Coimbra. E agora a gente resolveu sentar aqui pra falar pra vocês, atualizar tudo que tem acontecido, por onde a gente andou e como que a gente conseguiu esse alojamento que a gente tá aqui agora, que a gente vai ficar morando aqui por 2 meses. A gente já tá aqui há alguns dias. primeiro vamos começar falando aonde a gente estava ficando desde que a gente chegou aqui em Portugal. Aí no lado do Brasil a gente reservou por 3 noites um Airbnb lá em Nazaré. Era só um quarto mesmo pra gente ficar gravando na cidade. E a gente tinha combinado de reservar mais dias depois, caso a gente gostasse do lugar e da cidade em si. Mas apesar de a gente ter gostado de Nazaré, a gente acabou decidindo ir pra Porto, que é onde a minha irmã mora. E a gente inicialmente ia ficar uns 2 dias lá no Porto. E a gente acabou estendendo para uns 5, 6 dias. Isso porque a gente gravou 2 dias no Porto. E a gente também aproveitou para fazer um bate e volta em Aveiro, que era ali pertinho, né? Que é perto. E foi um dos melhores dias da nossa viagem até agora. Então a gente acabou ficando esse tempo a mais ali com a minha irmã. Aí do Porto a gente decidiu ir pra Coimbra, essa é a nossa próxima cidade. Aí quando a gente chegou em Coimbra a gente detestou. De cara, a gente teve uma impressão muito ruim da cidade. Mas também a gente pegou lá no Porto um motorista de ônibus que era muito estressado, que tava gritando com os passageiros, dirigindo em alta velocidade, enfim, muito estressado. E quando a gente chegou em Coimbra, a gente pegou um Uber que também era muito mal-humorado, mas ele não gritava nem nada, ele simplesmente não falava com a gente, ele é muito estranho. E ele nos ajudou com as malas, nos deixou longe da hospedagem, deixou meio que num lugar que, o pior lugar possível que ele podia ter deixado. Pra quem conhece Portugal e Coimbra, tem muita ladeira, muita coisa pra subir, descer, umas ruazinhas pequenas, estreitas. E a gente tava com um monte de mala e ele nos deixou, ele tinha 2 opções, depois a gente descobriu que ele tinha 2 opções pra nos deixar e ele deixou na pior. Então, daí a gente já tava, né, a gente chegou daí estressado em Coimbra e cansado, enfim. E o lugar que a gente ficou era bastante pichado, né, os muros muito pichados, então deu um aspecto ruim e a gente não gostou de Coimbra. Aí a hospedagem ela era no centro histórico de Coimbra. A gente reservou pelo Booking, mas foi bem difícil de localizar, era um pouco confuso as instruções ali, era para entrar numa porta, sair em outra, enfim. E aí, como a Mari falou, era tudo muito pichado em volta, então realmente a gente teve uma péssima primeira impressão aqui de Coimbra. E o alojamento em si ele era bem bonito, ele era bem amplo, assim, mas a gente só foi perceber isso no dia seguinte, porque a gente estava super cansado, a gente só queria chegar lá e dormir, e foi isso que a gente fez. A gente vai até deixar, se a gente achar o link do alojamento aqui embaixo, porque o alojamento em si ele vale a pena, né? Como Sim. o Gabriel falou. A gente percebeu isso no dia seguinte. Ele tinha cozinha, ele tinha até serviço de quarto. Aham, verdade. Que a gente acabou não usando porque a gente ficou menos tempo, mas... Na verdade a gente ia ficar um dia só, né? Isso, a gente tinha reservado por 1 ou 2 dias. 1 ou eu 2 acho. dias, eu acho, e a gente estendeu depois. Mas pouco tempo, assim, É, você se entendeu? mas... Aí ele tinha a sala e o quarto, a cozinha, o banheiro, tudo bem bonitinho e a gente super indica a hospedagem, não tinha nada de errado com a hospedagem, era bem confortável, bem bacaninha. O estilo dela, assim, era bem Diferente. histórico, assim, diferente. Numa parede com meio pedra, assim, parecia Sim. uma caverna. Uma caverna, dá pra fazer uma caverna. Tinha um alambique lá também, Sim. bem antigo de cobre, acho que era, né? Era bem bacana. Quem segue a gente no Instagram chegou a ver esse nome. Verdade. Mas, enfim, depois a gente foi para um outro Airbnb aqui em Coimbra, era até bem perto dessa outra hospedagem. E ele também era muito bom, ele tinha máquina de lavar no prédio que a gente podia usar, tinha uma cozinha muito boa, era super equipadinho. E a essa altura a gente já tava pegada a Coimbra. A gente já não queria mais ir embora, só que a gente veio pra cá pra fazer vídeos, então não fazia muito sentido a gente só ficar em uma cidade. Então a gente pensou pra onde a gente podia ir e a gente acabou indo pra Caldas da Rainha. A gente ficou 3 noites em um hotel horrível. Ele era super bem localizado. Só que o hotel em si, o atendimento, as instalações eram péssimas. Então a gente não indica esse hotel, a gente não vai deixar link pra esse hotel. A gente também reservou pelo Booking, eu acho. Foi bem caro, ele foi, tipo, o valor do Airbnb desse anterior que o Gabriel falou, que tinha máquina de lavar e tudo. Que era um apartamento, assim, super equipado pra você ficar uma semana mais. E o hotel era péssimo, e custava o mesmo tanto. Então, o custo-benefício, assim, péssimo. Mas tudo bem, a gente gravou em Caldas da Rainha, que é uma cidade muito bonita, muito bacana lá.
A gente não se arrependeu de ter ido pra lá, né? Mas a hospedagem não foi a melhor. E a minha irmã, ela queria muito ir no Jardim do Buda, que fica em Bombarral, que é ali próximo, né? Bem pertinho de trem. Comboio. Aí a gente aproveitou, minha irmã foi pra lá, nos encontrou lá e a gente foi pra esse jardim. E a gente também, outro dia, a gente foi pra Óbidos. Os 2 vídeos, não, Óbidos ainda não tá. Ainda não saiu, ó. Eu acho. Não sei quando vai ser esse vlog. Mas o jardim já tá no canal, então se você não assistiu, a gente vai deixar aqui em cima. E foi isso, aí a gente foi pra Caldas, então, que também tem vídeo no canal do parque, e talvez... E também o da cidade já saiu. E a gente foi filmar no Jardim e em Óbidos. Todas as cidades valeram muito a pena. E foi bom a gente ter ido pra Caldas pra poder fazer o bate-volta em Óbidos e em Bombarral. Então, voltando um pouco no tempo, assim que a gente estava saindo de Coimbra, a gente começou a pesquisar bastante hospedagens, porque a gente estava gastando bastante com hospedagem, estava sendo o maior gasto aqui em Portugal. Comecei a pesquisar algumas hospedagens, alguns alojamentos, que a gente pudesse reservar por temporada, porque aí sairia mais barato. Aí nessa pesquisa eu acabei encontrando a Uniplaces, que eu nunca tinha ouvido falar. A Uniplaces ela é uma plataforma de alojamentos para quartos, apartamentos e residências, que ela não precisa de fiador e também não tem muita burocracia para reservar. E ela funciona da seguinte forma: você encontra o alojamento que você tem interesse, seleciona as datas para ver se ele está disponível, se tiver você manda a sua proposta. Aí você pode mandar várias propostas para vários lugares diferentes que te interessarem, mas tem que ficar ciente de que a primeira que aceitar vai ser aquela que você vai ficar, as outras vão ser automaticamente canceladas. O que eu fiz? Eu enviei uma proposta para um alojamento e aguardei. Aí no site, se eu não me engano, fala que o landlord, o senhorio, ele tem até 72 horas para responder, senão a própria plataforma vai dar como cancelada aquela proposta. Recusado. Aí quando a gente estava em Caldas, mais ou menos umas 48 horas depois de ter enviado essa proposta, ela foi recusada. Aí começou a bater um desespero, porque a gente não sabia pra onde ir, a gente tava naquele hotel horrível, que a gente não tinha a menor intenção de continuar. E a gente não sabia onde a gente ia, pra qual cidade a gente iria e qual seria a opção barata. A gente considerou voltar pra Nazaré, que a gente tinha gostado bastante de lá, mas já não tinha tantas opções de hospedagem, porque é praia e é verão aqui em Portugal. Tinha começado recém-verão, ou ia começar, não sei mais. Mas não tinha tanta hospedagem e só tinha quartos, a gente precisava de alguma coisa com cozinha e tudo mais, uma coisa mais equipada pra gente ficar mais dias. E também os que tinha, acabou que tava um preço mais alto do que anteriormente, porque verão, procura maior, o preço aumenta. Aí quando a gente tava no Jardim, até em Bombarral, a gente recebeu uma ligação de uma agente da plataforma, da Uniplaces, e elas me enviou um e-mail falando que sua proposta foi recusada, infelizmente, porque o landlord já tinha aceitado uma proposta que haviam feito anteriormente, antes da gente. E só que ele tinha uma outra hospedagem similar com aquela que eu tinha mandado a proposta, e que caso eu tivesse interesse era pra eu enviar pra aquela lá, que ele provavelmente aceitaria, né? Aí foi isso que eu fiz, ela mandou o link por e-mail e eu enviei a minha proposta. Mas eu confesso que eu tava sem muita esperança, assim. Eu já tava meio desmotivada. Mas em poucas horas já confirmaram a nossa reserva e foi um grande alívio, porque vai ser uma grande economia e o local é super bem localizado, bonito, tem chuveiro muito bom, tem cozinha, é ótimo. Eu não sei se a gente falou, mas a hospedagem em Coimbra, né? Que a gente viu. A proposta era uma hospedagem em Coimbra. Porque a Uniplaces, ela trabalha com algumas cidades, vários países até, né? Tem na Itália, na Espanha, Alemanha, se não me engano. E algumas cidades desses países. Ela tem essa pegada mais universitária, né? Uniplaces. Eu acho que é mais voltada para esses aluguéis. É mais voltada para aluguéis de temporada, que é o que estudantes normalmente precisam, mas você não precisa ser estudante para alugar pela Uniplaces. Não tem problema. E pelo que eu entendi na plataforma, eles limitam o tempo mínimo de hospedagem como 27 dias. Então você nunca vai ficar menos que 27 dias. Você nunca vai reservar por menos que 27 dias. Só que cada proprietário pode colocar daí se
ele preferir, não, pra mim o mínimo tem que ser 90 dias ou 60 dias, ele pode definir isso. Então cada proprietário faz as suas regrinhas. No nosso caso, a gente queria uma hospedagem para 60 dias, então a gente já descartou qualquer uma que pedisse no mínimo 90 dias, porque a gente não sabia que a gente não ia ficar 90 dias aqui. Algumas dessas hospedagens também são uma espécie de alojamento estudantil, então vão ter áreas compartilhadas, como cozinha e às vezes até banheiros. Então é bom ficar atento a isso na hora de reservar. E cada alojamento também define quantas pessoas podem morar ali. Então, se você for morar com mais alguém, também fica bem atento para ver se eles aceitam 2 pessoas. E algumas hospedagens, elas até aceitam, elas estão anunciadas para uma pessoa, elas até aceitam uma outra pessoa a mais, só que por um valor, um custo associado, né? Então, às vezes você paga 50 euros a mais, 100 euros a mais, enfim, vai estar definido ali na descrição do anúncio quanto que você vai precisar pagar a mais para ter uma pessoa a mais morando com você. E aí não é uma taxa, né? É o aluguel que vai ter esse acréscimo. Isso, mensal. E a maioria também não aceita pets. Aí, sobre a cobrança é o seguinte, você vai colocar os seus dados de pagamento ali, a gente pagou com cartão, e eles só vão, deixa tudo prontinho, você mandou a sua proposta, e se for aceito, aí eles vão cobrar aquele valor. Eles não cobram nada antes, mas aí aceitando a proposta que você mandou, a sua reserva vai ser confirmada e vai ser efetuada a cobrança no cartão. E essa cobrança é do primeiro aluguel, do valor do primeiro aluguel, mais uma taxa da plataforma. E essa taxa, ela é bem carinha, ela é bem salgada. Mas, como a plataforma ela funciona como uma espécie de fiador, né? Ele faz também toda essa intermediação para você. Então, eu acho que compensa. Nossa situação compensou bastante. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Caso você queira se cadastrar, você consegue 10% de desconto nessa taxa, que ajuda bastante. E essa taxa, no caso, você só paga uma vez. Então, mesmo que você alugue por 3 meses, 90 dias, 60 dias, você só vai pagar essa taxa nessa primeira vez, primeira cobrança no cartão. Diretamente para o proprietário, você tem que pagar uma caução, que normalmente é o valor de um aluguel, e também o valor dos aluguéis dos próximos meses que você vai ficar. E no nosso caso aqui, a gente também vai pagar a conta de luz. Isso é algo que também está especificado no anúncio, quais contas já estão inclusas no aluguel e quais você vai precisar pagar. No nosso caso aqui, água e internet já estão inclusas e a gente paga a parte, a energia. E foi assim que a gente conseguiu essa hospedagem aqui, que vai ser a nossa casinha pelas próximas semanas. Se você tem alguma dúvida sobre a Uniplace, a gente pode tentar ajudar, né? Com base na nossa experiência, pode deixar um comentário aqui embaixo. Se for necessário, a gente pode tentar trazer mais informações em um vídeo no futuro. E a gente espera que vocês estejam aproveitando os vídeos no canal, os nossos walking tours, e em breve teremos outros tipos de conteúdo aqui no canal também. A gente agora pode sentar e editar com calma, que é muito bom. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, pra gente chegar aos 1000 inscritos muito em breve. E até a próxima! Até!